Esta raiz significa dizer. Dicte significa dizer. Com ate no final, significa sufixo verbal ditar, dar ordens. É verbo e significa dizer palavras para alguém escrever, controlar ou decidir algo. Com ation no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa falar para alguém escrever, um trecho que é ditado como exercício. Com no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma declaração autoritária ou formal. Com ion no final, vira substantivo e significa escalha e útil na palavra ou escrita, clareza e correção na pronúncia. Com are no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa livro com palavras e definições. Dicte significa dizer. Com at no final, significa fazer com. Or no final, significa quem dita ordens. É substantivo e significa um governante com poder absoluto. Dicte significa dizer. Com ator no final, significa pessoa. Com ship no final, significa estado no digitador. É substantivo e significa governo por um ditador, um país governado por um único governante. Dicte significa dizer. Com a no final, significa conectar vogais. Com fone no final, significa som aparelho de voz. É substantivo e significa máquina para gravar fala para digitação posterior. Com juris no começo, significa lei, mais dizer autoridade legal. Assim vira substantivo e significa autoridade ou poder legal, área controlada por essa autoridade. Com pré no começo significa prévio, dicte significa dizer antes, é verbo e significa dizer o que acontecerá no futuro. Latano no final vira substantivo e significa claras acontecer. Com abre no final vira adjetivo, assim vira adjetivo e significa capaz de ser previsto, não surpreendente, esperado. Com lips no final, vira advérbio. Assim vira advérbio e significa maneira que pode ser esperada. Com contra no começo, significa oposto. Dicte significa dizer contra. É verbo e significa dizer o oposto, negar o que alguém diz, ser inconsistente com algo. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa declaração ou fato que contradiz outro, ato de contradizer ou negar. Com ore no final, vira adjetivo, assim vira adjetivo e significa envolvendo desacordo ou inconsistência, conflitante. Com ver no começo significa verdade, dicte, significa dizer a verdade legal. É substantivo e significa uma decisão em um caso judicial, um julgamento ou opinião após reflexão. Com are no começo, significa para dicte, significa dizer. Refere-se a uma pessoa que se torna viciada em algo. Como substantivo, significa pessoa dependente de substância ou atividade. Como verbo, significa tornar alguém dependente, dedicar-se a. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo estado e significa o estado de não conseguir parar de usar algo, um forte interesse em uma atividade. Com ive no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa causando dependência, difícil de parar de usar. Com no começo, significa não previsível. Assim vira adjetivo e significa não capaz de ser previsto, incerto. Com no começo, significa não qualidade de não ser previsível. Assim, vira substantivo e significa a qualidade de ser difícil de prever. Com no começo, significa para dentro, dite, significa dizer formalizar a acusação. É verbo e significa acusar formalmente de um crime. Com mente no final, vira substantivo. Assim vira substantivo, e significa uma acusação formal de um crime sério. Com e no começo significa para fora direct, significa dizer ordem declarada publicamente. É substantivo e significa decreto ou ordem oficial emitida por um governante ou autoridade. Com bene no começo significa bom dizer o bem. Assim vira substantivo e significa uma bênção, uma invocação de bênção. Com vale no começo significa adeus, dicte significa dizer. Com ore no final, significa sufixo adjetival palavras de despedida. Como adjetivo, significa entregue como uma despedida, especialmente na formatura. Como substantivo, significa um discurso de despedida, especialmente na formatura. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma declaração formal de despedida. Com male no começo significa ruim dizer o mal. Lambert, assim substantivo e significação falada, um desejo de mal. Uma raiz liga muitas, quanto mais raízes você reconhece, mais rápido aprende.